a questão dos experimentos, geralmente, é o ponto onde terminam todas as discussões entre materialistas e espiritualistas. Os cientistas mais ortodoxos não aceitam que esses experimentos sejam fidedignos, né? Então, por um lado, os espiritualistas que fazem experimentos vêm com resultados positivos, os cientistas poderiam tentar replicar, mas eles geralmente nem se dão ao trabalho de replicar, né? Então, esse é um ponto-chave de toda essa discussão. Eu queria começar salientando que, na minha infância, meu pai, quando ele me levava para a praia, uma certa ocasião, a gente ficou vendo o pôr do sol e ele ficava falando: olha, não é incrível que tudo isso aconteça sem um Deus, né? Que o mundo evolui, sei lá, houve o Big Bang, houve a evolução biológica, e que tudo isso ocorre sem alguém inteligente acompanhando, mas de maneira espontânea. E para uma criança, isso, quer dizer, o sentimento que surge é algo semelhante ao que foi colocado hoje de manhã, na primeira palestra, né? Um sentimento praticamente religioso, né? Um sentimento emotivo de adesão a uma visão de mundo, né? Que os pais ensinam a você e você aprende a pensar daquela maneira. Então, o que eu quero salientar é que a visão materialista que eu vou expor hoje é uma questão de fé, né? Do mesmo tipo de uma fé religiosa, né? Acho que as indicações que algumas pessoas falaram hoje de que a fé é a tendência que a gente tem de acreditar em coisas transcendentes, né? Que seria algo próprio da espécie humana, eu acredito que é verdade. Mas quando a gente é criado num ambiente científico, como hoje em dia, né? E isso acaba se moldando numa visão que não é propriamente chamada de religião, né? Mas não deixa de ser uma fé, né? Então, eu vou apresentar a visão segundo a concepção de mundo segundo essa fé, tá? E, então, claro que eu respeito outras fés, né? E a ideia é a gente, escutando, né, outras visões de mundo, a gente traduzir para o nosso ponto de vista pessoal, né? Eu acho que é possível essa tradução, é possível o diálogo, né? Então, eu vou começar a falar um pouquinho da visão de mundo materialista e, no final, eu vou falar sobre um tema não muito explorado, que é conhecido por panpsiquismo. Bem, então, o que é o materialismo, né, o fisicismo? É a tese de que a mente, ou a consciência, é um produto do nosso corpo, apenas, né? É claro que o ambiente social também é importante, né? Mas, de maneira imediata, para um certo, sei lá, um certo fenômeno social ter um impacto sobre nós, ele primeiro tem que ser percebido, né? E a visão e a audição daquele fenômeno tem que entrar dentro do nosso cérebro, e é só nesse momento que aquilo pode se tornar consciente, né? Então, essa é a concepção do materialismo. Uma consequência disso é que, na morte, essa consciência individual desaparece, né? Então, o materialismo é apenas isso. Não há crença em vida após a morte, né? E, então, na linguagem materialista, pode-se até falar em alma, né? Mas é entendida como sendo algo que perece na morte. Em termos históricos, o atomismo grego já é uma forma de materialismo. Na Índia, você tem a escola Charvaka. Isso, então, no século VI a.C., já começam essas especulações. Na época do Descartes, né, do René Descartes, século XVII, você tem o Thomas Hobbes, que, além de ter uma teoria sobre a sociedade, o Leviatã, aquelas coisas, ele tem uma visão de que o pensamento é apenas um cálculo feito por uma espécie de máquina, que seria o nosso cérebro, né? Então, a visão dele é um exemplo de materialismo, só que é do tipo mecanicista. E isso vai ser importante para nós hoje, essa caracterização. Já no iluminismo francês, autores como Delamétrie e o Diderot
já tem uma visão materialista mais próximo da visão da biologia, né? Não tão mecanicista como a visão do Hobbes. Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa diferença, que é importante. A gente tem, no século XIX, na Alemanha, quando a Alemanha surge como grande centro científico, né, da Europa e do mundo, surge uma onda materialista, né, uma corrente materialista que tem um impacto na sociedade, né, e que depois acaba sendo derrotada ou combatida por duas outras tendências, que é o positivismo e as visões kantianas, né. E, finalmente, no século XX, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, aí começa o reinado, vamos dizer, atual do materialismo entre os cientistas. E, na filosofia, você tem aqueles autores mencionados ali que, nos anos 50 e 60, começaram a articular uma visão materialista. Para a gente entender um pouco melhor a concepção, o que é o materialismo, a gente pode também imaginar um experimento mental. Imagina que a gente pega uma pessoa, pode ser o Calvin, supondo que o Calvin seja uma pessoa real, e a gente faça uma cópia material perfeita desse indivíduo. Isso significaria, então, que essa cópia teria todas as moléculas do original, teria uma cópia no mesmo lugar, no mesmo estado, na mesma relação que tem no original. O cérebro seria igualzinho, né? É muito mais do que um clone, né? Um clone é apenas uma cópia genética. Aqui a gente está falando de uma cópia, não só genética, uma cópia que, no instante da criação, todas as moléculas estão na mesma posição relativa que no caso do original, né? Então, para esse experimento mental, você pode se perguntar, será que o Calvin número 2 terá consciência? Então, assim, o que a gente reproduziu no experimento foi apenas o corpo, né, a parte material do Calvin. A gente não fez uma cópia da alma, da consciência, né? A gente copiou o corpo, copiou o cérebro. Será que isso é suficiente para que o Calvin número 2 tenha consciência? Então, geralmente eu faço essa pergunta e, conforme o lugar que eu tiver, as pessoas se dividem, né? Aqueles que acham que sim, que ele teria consciência, estão expressando uma visão de mundo materialista, porque é a ideia de que a consciência ela é um produto do corpo. E aqueles que são mais espiritualistas, ou seja, que acreditam que existe uma outra dimensão, não só a dimensão material, física, espacial, mas uma outra dimensão, né, espiritual, e geralmente associado com a ideia de que na morte essa dimensão permanece. Então, essas pessoas que eu estou chamando de espiritualistas ou dualistas, elas diriam, bem, se você faz uma cópia material, não é suficiente para você ter um ser humano completo, né? Ele vai ser, talvez, um autômato, um robô, talvez ele se comporte de maneira automática, de maneira parecida com o ser humano, mas no momento que eu faço uma pergunta mais capciosa, né, ele não vai reagir como um ser humano, porque ele não vai ter consciência, não vai ter mente, né? Então, o que eu fiz foi diferenciar o materialismo de uma visão espiritualista. Ali no finalzinho do slide anterior está indicado, mas eu vou voltar a esse ponto, que dentro do contexto materialista existe uma divisão, né? E essa divisão está indicada nessa figura, assim, pode passar então, nessa figura complicada, tá? Isso aqui é um esboço de classificação de várias visões da filosofia da mente, tá? É um diagrama que tem problemas, eu já vou mudar isso, porque tem coisa aí que não dá certo, mas né, ela faz uma divisão em pizza. Eu vou só mencionar as grandes divisões, tá? O idealismo é a tese de que o mundo é criado pela mente, então só existiria mente. É uma visão que não é muito comum no Ocidente. Você encontra isso em algumas correntes da Índia, né? Talvez o Berkeley se aproxime um pouco disso. Próximo ao idealismo, você tem o que pode ser chamado de sensacionismo,
que é a ideia de que só existe uma coisa que não é nem matéria nem pensamento, são as impressões sensoriais. Então, vocês estão aqui me vendo, certo? Vocês estão vendo manchas de cores. Essas manchas de cores que vocês estão vendo e que vocês conseguem reunir e compor seres humanos e mesas, são dados dos sentidos, são qualidades subjetivas que vocês sentem, né? Então, a ideia dessa corrente sensacionista é de que só existe no mundo essas impressões sensoriais. É um monismo. Só existe isso, é um monismo neutro, porque não é nem mente nem corpo. É algo a partir do qual se constrói a mente e a partir do qual se constrói o corpo. Então, essa visão é uma visão popular no começo do século XX, hoje em dia ela não é tão defendida assim. O comportamentalismo, que também é meio próximo do sensacionismo, é o behaviorismo, né, da psicologia. É uma atitude de não trabalhar com o conceito de mente, quer dizer, a mente não é algo que você vai usar para explicar o que está acontecendo com um animal ou com um ser humano, né? Então, é uma tentativa de definir até a consciência a partir só do comportamento e das disposições de comportamento, esse tipo de coisa. O behaviorismo ele é muito próximo do materialismo, né? A diferença é que o materialismo ele faz uma tese ontológica, realista a respeito do mundo. Ele fala, na morte, o eu desaparece. O behaviorista não fala isso. O behaviorista fala, não, na morte isso está para além da minha capacidade de análise. Eu não vou nem fazer essa pergunta, que ela não faz sentido. O materialista ele já é mais metafísico, ele tem uma fé, né? O behaviorista, sendo uma corrente positivista, justamente não quer que a ciência carregue nenhum ato de fé, nenhuma tese metafísica. A tese positivista é que a ciência se constrói em cima dos fatos, que são objetivos. Então, vamos eliminar da ciência qualquer coisa que não seja objetiva, que não possa ser determinada através dos experimentos. Essa atitude positivista, né, que está presente no comportamentalismo. Mas aqui a gente já está no reino da metafísica. O materialista fala alguma coisa sobre o que acontece depois da morte. E ele se opõe, vamos pular para cá, ao dualismo de substância, que é a visão espiritualista, que congrega Platão, Descartes, Bergson, né, autores que já foram mencionados hoje. E aqui a gente tem uma posição intermediária. Essa é a posição que, hoje em dia, está sendo mais explorada, provavelmente, pelos filósofos. É uma tentativa de conciliar aspectos do materialismo e aspectos do dualismo. Então, na verdade, o que a gente tem hoje em dia de importância na filosofia são essas três posições. O materialismo reducionista, que é uma visão, que eu vou falar um pouquinho, que é uma visão que tenta, de fato, dizer que, conhecendo o cérebro, em princípio, a gente conhece a mente. O materialismo emergentista já fala em emergência da mente. Então, a mente é algo que não está dado no cérebro. O cérebro está lá, ele que produz a mente, mas a mente... você não consegue, analisando o cérebro, nem em princípio, não é possível fazer a passagem para aquilo que está na mente. Quer dizer, é uma visão materialista, mas ela não é reducionista. A mente conserva sua autonomia até certo ponto. Então, na verdade, essa visão é talvez a visão que seja mais trabalhada hoje em dia nas áreas de filosofia da mente que são próximas à pesquisa científica, né, que é as universidades de língua inglesa, né. Mas também o dualismo de atributo é parecido com o emergentismo, mas o dualismo de atributo fala, não é que a mente é simplesmente produzida pelo cérebro de maneira reducionista ou emergentista. Na verdade, tem algo a mais aí. A mente é algo diferente, por exemplo. Ela não é uma coisa física. Essa é uma tese defendida pelo Chalmers, por exemplo. Então, ele acredita que na morte a mente do indivíduo desaparece. Mas ele considera que, enquanto o indivíduo está vivo, a mente é algo não físico. E aí tem questões sobre a liberdade humana. Então, essas duas posições, a emergentista e o dualismo de atributo, vão acabar dizendo que é possível ter uma noção de livre-arbítrio, né, no sentido de vontade livre. Já o reducionista vai dizer, não, essa história de livre-arbítrio, liberdade, quer dizer, a mente ela
é serva do corpo. Na verdade, as escolhas que você faz é o corpo que está fazendo, é o cérebro que está fazendo. A gente tem uma ilusão de que nós somos livres, né, que a gente pode escolher o que a gente quer de maneira autônoma, tal, mas isso é apenas uma ilusão. Então, assim, cada um de nós que está aqui querendo escolher uma posição, a gente tem diferentes, né? Por um lado, a gente tende a ser, vamos dizer, espiritualista, por outro lado, a gente tende a ser materialista, que a gente estuda na faculdade de medicina, mas, por outro lado, a nossa religião é... Então, a gente quer conciliar, né, isso. Então, talvez esse meio termo aqui seja uma forma de fazer essa conciliação, né? Ou, enfim, tem pessoas também que que quando estão trabalhando pensam de uma maneira, quando estão em casa pensam de outra. Essa é outra solução também. Bem, vamos passar o slide aí. Bem, agora o nosso evento aqui é um evento que está, quer dizer, a gente viu o professor Beauregard hoje de manhã falando sobre experimentos que vão contra as teses materialistas, né? Ele dividiu em 3 níveis, né, de desafio ao materialismo, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar agora nesse slide, né? Que esse é um ponto crucial para o materialista, né? A visão de mundo materialista, ela é natural que ela acabe não aceitando a possibilidade de telepatia, no sentido de uma comunicação à distância que não envolva, claro, telefones ou né, visão, né? Então, a tendência do materialista, por exemplo, todos nós já vivemos situações em que, por uma extrema coincidência, né, ou você encontra alguém importante na sua vida, ou então você sonha, um tio sonha com uma coisa e aquela coisa acontece. Todos nós temos esses relatos, né? O materialista é aquele que, quando ouve esses relatos, geralmente ele fala, não, isso é coincidência, né? E a gente tem uma tendência, né, a encontrar padrões, né, em tudo quanto é lugar, e a gente, quando a correlação não existe, a gente não dá atenção. Quando tem uma correlação, aquilo impressiona a gente e a gente acha que aquilo significa algo real, né? Essa é a atitude do materialista. Então, para o materialista, as coincidências têm um papel explicativo muito importante, né? E como é que fica, então, a questão dos experimentos que foram apresentados hoje, né? Bem, então, a questão dos experimentos em parapsicologia, geralmente, é o ponto onde terminam todas as discussões entre materialistas e espiritualistas. Por quê? Porque o professor Mário ele apresentou experimentos, mas os cientistas mais ortodoxos não aceitam que esses experimentos sejam fidedignos, né? Eles vão dizer que esse experimento, provavelmente o experimentador ou ele falsificou os dados, ou ele, no afã de observar um efeito, ele acaba se auto-enganando, né? Acaba eliminando alguns dados, achando que é irrelevante naquilo, e, no fundo, aquilo é relevante, né? Então, essa é a atitude que um cientista ortodoxo materialista costuma ter, né, e mesmo um positivista, costuma ter em relação a esses relatos, é de desinteresse, né? Então, por um lado, os espiritualistas que fazem experimentos vêm com resultados positivos, os cientistas poderiam tentar replicar, mas eles geralmente nem se dão ao trabalho de replicar, né? Então, esse é um ponto-chave de toda essa discussão. Só para dar um exemplo, tem um físico que está agora na USP, né, o Gabriel Guerrer, que talvez esteja aqui, acho que ele estava aqui hoje de manhã, que está fazendo experimento, ele conseguiu dinheiro por crowdfunding, está fazendo os experimentos no Instituto de Física, tentando explorar a possível interferência de um ser humano, meditando, etc., em experimentos físicos. Então, isso é uma coisa positiva, né? Porque a gente está trazendo para o meio universitário, científico, acadêmico, respeitado, a exploração desses experimentos. Agora, talvez os cientistas mais ortodoxos reclamam, não, isso não deve ser financiado com dinheiro público, né? Já que a probabilidade, segundo eles, disso ser verdade é muito baixa. Mas, certamente, do jeito que foi feito, com crowdfunding, né, que é você arrecadar dinheiro publicamente, então é perfeitamente legítimo, então eu acho que esse tipo de coisa tem que ser valorizado, né, para esclarecer esse ponto, que é o ponto em que as discussões geralmente terminam, né. Então, tá. Então, isso é um pouquinho sobre o debate.
O que eu vou falar agora um pouquinho sobre... Eu vou tentar dividir o materialismo atual em 3 correntes atuais. A primeira, já foi mencionada hoje, quando o casal Churchland foi mencionado pelo Saulo, a gente pode chamar de eliminativismo, que é qualquer abordagem materialista que tende a menosprezar a consciência, a considerar que a definição de consciência mentalista não se sustenta, ou que a nossa psicologia de senso comum ela vai ser, no futuro, abandonada e a gente só vai trabalhar com conceitos neurocientíficos, né? O Dennett, né, é um importante filósofo que também acaba questionando, por exemplo, o conceito de qualidade subjetiva, né? Porque a gente sempre pode, né, quando vem um filósofo e fala, não, eu estou sentindo uma qualidade subjetiva, a cor, essa cor tem uma azulidão, né? O cientista pode sempre perguntar assim, não, mas defina isso, defina o que você quer dizer por azulidão, né? E, na verdade, o problema, para discutir questões ligadas à consciência, é que as definições das sensações subjetivas, as sensações subjetivas, elas vêm antes das palavras, né? Então, para você não consegue capturar uma qualidade subjetiva através de palavras, tá? Então, esse é um dos temas da minha apresentação hoje. Mas, se você não for sensível a esse tipo de realidade, se você achar que as sensações que a gente vê são coisas irrelevantes em termos de explicação científica, então você pode acabar sendo um eliminativista, né? Por exemplo, vamos ver se você é um eliminativista ou não, né? Supondo que você é um materialista. Então, vamos supor que aqui entre um robô, e esse robô ele se comporte de uma maneira igualzinha a um ser humano. Ele consegue ver tudo, ele consegue fazer piadas, né? Ele te engana perfeitamente. Você diria que ele tem consciência? Então, se a tua tendência é dizer que sim, é uma tendência eliminativista, né? Ou seja, você não acredita realmente que existe uma mente que faça uma diferença entre um ser humano e um robô, né? Se ambos se comportam de maneira complexa, então vamos definir consciência como isso, é o que faz um ser se comportar de maneira complexa, né? Então, essa é a atitude eliminativista, né? Agora, as outras 2 tendências que eu vou apontar aqui, elas levam a sério a mente, né, o estatuto ontológico da mente, quer dizer, a consciência, ela é real, né? As sensações subjetivas que eu tenho são reais e eu quero explicá-las, eu quero que elas façam parte da explicação científica, né? Uma primeira saída aqui do problema todo é afirmar que, então, que a mente, ou a consciência, ou esse estado, quando eu estou vendo uma coisa azul, que esse estado de azulidão é idêntico a um estado cerebral. Então, a ideia é que tem aqui o domínio do mental e o domínio do cerebral, e a gente vai identificar os dois no sentido de que os dois vão ser o mesmo indivíduo, é a mesma coisa, né? Então, a tese da identidade mente-cérebro considera, então, que um estado de consciência é idêntico a um estado cerebral. Essa é uma tese, vamos dizer, racional. Eu estou falando isso, mas é difícil de entender exatamente o que significa isso, né? Como é que a azulidão que eu sinto vai ser idêntico a um estado neurológico do cérebro? Idêntico como, né? Bem, eu vou, então, explorar isso daqui a um minuto. O terceiro tendência atual que eu já mencionei, que é muito forte, é o emergentismo, né? É a tese de dizer que a mente é algo separado do corpo, não é idêntico, mas ele não se reduz ao corpo, né? Então, eu não vou trabalhar muito essa ideia, mas essa é a corrente que nos últimos 20, 30 anos foi mais explorada na filosofia da mente. E entre os neurocientistas, né, quando você pergunta para um neurocientista onde se localiza a consciência no cérebro ou no encéfalo, a tendência geralmente fala, não, a consciência é um fenômeno que emerge do funcionamento total do encéfalo, né? Então, esse tipo de resposta também se enquadra numa visão emergentista, né? Ok. Então, o que eu vou propor aqui, nesses 5 minutos finais,
é uma concepção que eu estou trabalhando, né, que aceita a tese da identidade mente-cérebro, mas sem cair num eliminativismo, que é o que acontece com as visões dos filósofos da década de 50 e 60, o Feigl, que foi citado hoje de manhã, o Smart, o Place, etc. Então, eu não vou poder entrar muito nesses detalhes, mas o Place, né, que era um psicólogo que foi para a Austrália e foi o primeiro a escrever um artigo sobre isso na década de 50, ele falava, olha, a mente é idêntica ao corpo. Mas aí, quando ele considera o exemplo da pós-imagem verde. O que é uma pós-imagem verde? É você olhar para essa melancia, que está vermelha, né, teria que chegar um pouco mais perto, talvez, ficar olhando 1 minuto para ela, e depois virar o olho para uma parede branca. O que você vai ver? Você vai ver uma mancha verde. Né? Isso é uma pós-imagem, né, verde. E a pergunta é, você está vendo uma cor? Estou vendo verde. Onde está esse verde? Tá? Você vai falar, é uma aparência. Mas essa aparência existe? É real? Né? E o Place vai argumentar que ela não é real. Né? Então, na verdade, a tese de identidade mente-cérebro dos materialistas dessa época, no fundo, eles davam mais importância para a descrição teórica da ciência do que para a experiência subjetiva das qualidades subjetivas. Podemos mudar? Isso desemboca, então, eu critiquei a visão do Place, então o que eu vou fazer agora, eu vou defender que a tese da identidade mente-cérebro pode ser defendida, mas a gente tem que aceitar que a azulidão, essa qualidade subjetiva que você vivencia, ela é real, e como ela é idêntica ao cérebro, e como o cérebro é um sistema físico-químico, então você vai ter que concluir que a azulidão é algo físico, né? É uma qualidade física. E bem, aqui tem uns resumos de algumas pessoas que falaram sobre isso, né? Pode se chamar tese do encéfalo colorido. Né? Quando você vê uma coisa azul, a azulidão está no seu cérebro, não sua mente apenas, no seu cérebro. Pode mudar. Bem, então, qual é a reação imediata para esse tipo de tese? Falar, mas se eu estou vendo uma cadeira azul e você está dizendo que a azulidão está no meu cérebro, se eu abrir meu cérebro, eu vou ver uma tinta azul, eu vou ver uma coisa azul ali? É isso que você está dizendo? Né? Bem, o que eu estou dizendo é o seguinte, acho que pode isso. Eu estou dizendo o seguinte, uma cadeira azul, ela tem propriedades eletrônicas, né, que fazem com que a luz que bate na cadeira e chega no teu olho, o comprimento de onda da luz, ela é modulada por essa estrutura eletrônica da cadeira. Ao entrar no teu corpo, em algum momento, em algum lugar do teu cérebro, acontece alguma coisa que a sensação subjetiva da azulidão surge. Se alguém abrir meu cérebro para olhar dentro, e olhar nessa região em que isso está acontecendo, não vai parecer azul, porque o meu cérebro não vai ter a mesma textura que aquela cadeira tem. Né? A azulidão não está na cadeira, a azulidão está na minha cabeça. Eu só vejo uma coisa azul se ela tem uma textura que causa no sujeito a sensação subjetiva da azulidão. Então, um outro cientista que olha dentro do meu cérebro não tem essa textura, meu cérebro tem outro tipo de textura, então ele não vai ver aquilo azul. Né? Mas eu, subjetivamente, tenho essa vivência da azulidão. Bem, para finalizar, a gente hoje à tarde, hoje de manhã, o Saulo falou do experimento do quarto de Mary. Mary é aquela cientista que fica dentro do seu quarto, sabe tudo sobre a ciência das cores, mas ela não tem conhecimento de tudo. Por quê? Porque ela nunca vivenciou a azulidão. Então, o que ela sabe sobre as cores? Ela sabe tudo que a matemática pode dizer, tudo que a linguagem pode dizer, tudo que a geometria, que o cinema pode fazer. Esse tipo de conhecimento, achar que o mundo se resume só a essas coisas, é a visão mecanicista. Então, a visão mecanicista, como eu estou definindo, é a visão de que o mundo se esgota no referente de uma descrição que envolve matemática, geometria, linguagem, movimento, né, as qualidades primárias dos filósofos clássicos. Achar que o mundo... Não, você passou aí na frente, deixa aí. Achar que o mundo é feito só dessas coisas é uma visão que a gente pode chamar de mecanicista. O que eu estou defendendo, e é uma coisa que, de certa forma, né,
aproxima, possivelmente, a gente das visões, algumas visões espiritualistas, é a tese de que o meu cérebro ele não é só esse sistema mecânico de quantidades e movimento, ele tem qualidades. E essas qualidades, é uma dessas qualidades que a gente vivencia quando a gente vê cores, quando a gente sente cheiros. Esses cheiros, cores, são coisas reais, são qualidades reais da matéria, que estão no nosso cérebro, e na verdade, num certo sentido, a gente só tem acesso a isso do nosso mundo, né? Aí é uma visão próxima do Bertrand Russell, né? Então, esse é o ponto do chamado materialismo qualitativo, fisicismo qualitativo, que eu queria apresentar aqui para a discussão. Tá? E, no slide final, eu só ia mencionar essa ideia de que o mundo é cheio de qualidades, pode ser chamado panqualitativismo. Vamos chamar assim, o espectro panpsiquista. Do lado esquerdo, você tem ali uma visão materialista mecanicista, que está ali embaixo, não está nem no diagrama, e aí, aos poucos, você vai tendo diferentes posições até chegar numa visão panpsiquista, que é a ideia de que o universo material, as coisas, as pedras, têm alguma espécie de consciência ou mentalidade. Então, esse é o panpsiquismo mais radical. Aí você tem diferentes formas mais suaves, né, até chegar ali à esquerda, que são as visões mais próximas do materialismo, que pode ser chamado ou de panqualitatismo, ou de pan-protopsiquismo. Então, o que é o pan-protopsiquismo, só para terminar? É a ideia de que existe na natureza, na célula biológica, especialmente, qualidades que têm a potência, é a partir dessas qualidades que surge a mente. Agora, uma célula, ela não é, na visão materialista, né? ela não tem consciência, ela não tem mente, mas ela já tem as qualidades que, quando adequadamente organizadas, geram a consciência. Agora, em que momento da escala evolutiva a primeira forma de consciência surge? Essa é uma questão em aberto que a ciência, possivelmente em uns 2 décadas, vai talvez poder responder, né? E aí vai ser um grande avanço científico. Obrigado.